continue nos abençoar e nos iluminar hoje. Hoje, como disse bem a Betinha, nós estamos nesse mês, que é um mês especial para as nossas almas. Nós estamos sentindo as vibrações do Cristo vibrando em nós e em toda a terra. E naquela região da Galileia, a psicosfera amanhecera de uma forma inusual. Nunca aquele povo simples daquele local tinha apresentado e sentido uma vibração tão intensa e sobretudo de paz nos seus corações. Havia uma modificação, havia algo diferente que estava acontecendo no ar diante daquele povo. Na região, sobretudo na região do lago, próximo ao lago da Galileia e ao mar de Genezaré, conforme é conhecido, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, mas do outro lado, lado noroeste do lago, onde ficavam as cidades, sobretudo as cidades mais importantes ali, a cidade de Cafarnaum, a cidade de Magdala, a cidade de... nós temos Magdala, Cafarnaum e Dalmanuta, e as aldeias próximas ali, aquelas aldeias singelas. Todos eles sentiam algo muito diferente, algo que tocava profundamente as almas naquele dia especial. Era um dia, sem dúvida nenhuma, que todos deveriam sentir que algo estava acontecendo, mas ninguém sabia o como nem o porquê. A multidão buscava algo, e os pescadores que estavam ali estavam na sua rotina diária, na sua labuta, normalmente nas suas aventuras no mar, consertando rede, conversando e discutindo com os compradores de peixes, as conversas naturais dos seus próprios interesses, e as pessoas que ali estavam procuravam entender, acompanhar algo realmente diferente que estava acontecendo, mas sobretudo na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade grandiosa, respeitando-se os padrões da época, pois que a única cidade daquele local que possuía uma sinagoga, tinha ruas asfaltadas, praças formosas, mansões alternadas, pertenciam evidentemente ao romano ou aos fariseus ricos, alternadas com casebres e lugares simples, mas todos viviam a sua vida e sentiam essa psicosfera inusual que estava acontecendo naquele momento, porque naquela manhã belíssima de sol, como essa manhã que nós estamos vivendo hoje, Jesus iria iniciar o seu ministério, e ele saíra naquela manhã em que todos ainda estavam labutando, trabalhando para pescar homens para a instituição do reino de Deus na terra, e sai caminhando e chega até a praia, na praia onde dois homens haviam acabado de encostar a sua barca e desciam, e ele se lhes dirige, lhes dizendo: Simão e André, filho de Jonas, venho em nome de Deus até vós, convidá-los para a instituição do reino na terra. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ambos sentiram algo inusitado em sua alma, uma emoção como nunca antes sentida. Moveu algo dentro da alma desses homens que eles nunca, uma emoção que nunca tinha acontecido em seus corações. E eles o seguiram. E ele, sorrindo e em silêncio, continuou a caminhar pela praia e viu mais dois jovens, Tiago e João, filhos de Zebedeu e Salomé. E faz para eles o mesmo convite, com o mesmo tom de doçura. E eles que estavam consertando as redes junto ao seu pai, no barco junto do seu pai, deixaram as redes, nada perguntaram.
nada questionaram, simplesmente o seguiram. Ele continuou caminhando, sorrindo, com um olhar magnetizando as pessoas, e na doçura e ternura do seu jeito, caminhou até o centro de Cafarnaum, na intendência de Herodes Antipas, e ali adentra a intendência, e naquela coletoria ele vê um homem culto que recolhia impostos, e dirige-se a ele dizendo: Levi, o que fazes? A emoção toma conta também do coração de Levi. Eu recolho impostos do povo devido a Herodes. Não queres vir comigo recolher os bens do céu? Da mesma forma, Levi, movido por aquele convite grandioso, ergue-se e lhe diz apenas: estou pronto. Levantam-se, seguem juntos, diante, caminhando para a casa de Simão, na casa humilde de Simão Pedro, que ali os recebe, e ele fala para eles da grandeza do reino de Deus que estava por vir, e da necessidade de que esse reino cresça no coração dos homens. Ali ocorre o primeiro evangelho no lar, na terra. Na tarde daquele mesmo dia em Cafarnaum, no céu maravilhoso, naquele céu vespertino, que à tarde parecia ter uma alma sensível, enquanto os ramos verdes das árvores balançavam e os pássaros cantavam alegremente, a multidão começa a chegar naquela praia e vai enchendo de pessoas, de pescadores rudes, de mulheres aflitas, dominadas por intensas flagelações, crianças pobres, miseráveis, sujas e abandonadas, ao lado de homens pecadores, de cobradores de impostos, de pessoas que tinham muita posse e outros miseráveis. Enfim, a praia estava cheia, a multidão ali estava. Jesus contempla a multidão e dirige-lhes um sorriso de satisfação, pois daquele momento em diante ele tornaria os cânticos de alegria, converteria toda a miséria e toda a dor numa alegria inusitada, com as boas notícias do reino que ele iria trazer. E inspirado por Deus, ele começa a falar da beleza grandiosa do seu reino para aquelas almas simples que o escutavam, para todos que estavam ali ansiosos para ouvir aquela mensagem que tocava os corações, que movimenta as almas, como nós estamos aprendendo a nos movimentar nesse início de dezembro, nas comemorações do Natal. A partir daquele dia, a Galileia não seria a mesma, porque aquelas pessoas que até então traziam a alma dolorida, traziam muitos deles um sinal de rebeldia contra o império que os dominava, contra os impostos que eram altíssimos e que eles sofriam continuamente. A partir daquele dia, aquelas almas pareciam ter recebido uma brisa suave que lhes tocava o íntimo do ser, e eles sentiram uma paz que eles nunca tinham sentido. Começava a mudar, nunca mais aquele povo seria o mesmo, nem mesmo aqueles homens simples que o estavam acompanhando, porque na maioria deles eram quase todos ignorantes, à exceção de Mateus, à exceção de Judas Iscariotes, de Tiago, o menor, e posteriormente de Pedro, Tiago, o maior, e de João, que procuraram se instruir, buscam a instrução e na convivência com Jesus vão despertando aquilo que traziam no fundo de suas almas. Muitos não entendiam o que acontecera com aqueles pescadores simples que deixaram tudo para seguir aquele homem incomum. E mesmo o coletor de impostos, porque aquela época, que era o coletor de impostos, não obstante ser odiado, era alguém que tinha posses, era alguém que tinha conhecimento, era alguém que ocupava um cargo equivalente a um cargo de um grande concurso na atualidade, que ganhava muito bem em posses. E embora odiado,
tinham posses, tinham poder, tinham dinheiro. Porque as ilusões terrestres são fascinantes muitas vezes. Os desejos humanos nos caminham para ambições de poder e de gozo que estão infiltradas nas raízes do solo da nossa memória, graças aos atavismos e graças às nossas vivências passadas que nos forçam a isso. E deixar tudo que tinha, toda a vida que levava, toda a segurança que eles tinham, para seguir alguém que eles não conheciam. E nós perguntamos e nos pergunta a própria Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, essa psicografia abençoada desse homem que está com 90 anos e que divulga a mensagem. Ele é o Senhor da paz que caminha para o mundo todo, transmitindo a doutrina do amor e da renovação em Cristo, através da doutrina espírita. Será mesmo que eles não o conheciam? Porque no primeiro contato com o Divino Mestre, algo no fundo da alma daqueles homens simples falou mais alto, como se despertassem de um sono profundo, de um momento, de um pesadelo que eles estavam, entre aspas, vivendo, não obstante a vida simples e alegre que eles levavam na maioria das vezes, daquela simplicidade, aparentemente sem nenhum outro compromisso, mas havia um despertar naquele momento, um chamamento do Mestre Jesus, que todos já recebemos inúmeras encarnações passadas, inúmeras vidas, nós já o tivemos com eles, já recebemos esse chamamento e não lhe fomos fiéis, preferindo o mundo na maioria das vezes. Na maioria das vezes, nós não fomos nem fiéis a Deus, nem fiéis a Jesus, que nos faz sempre, da mesma maneira, o doce convite, como fez a cada um dos seus discípulos. E eles despertaram, abandonaram tudo e o seguiram. Aqueles homens não tinham noção exatamente do que estava acontecendo, porque quando a sogra de Pedro foi tomada de uma febre, todos sabiam que dependendo da febre que acometia alguém, caminhava inevitavelmente para o desencarne. Ele aproximar-se da sogra de Pedro, simplesmente a toca, e com as palavras doces e ternas, ele cura a sogra de Pedro. E aqui cabe uma brincadeira para nós quebrarmos um pouco. Dizem que o Pedro o negaria mais tarde só porque ele curou a sua própria sogra. Apenas para que nós nos descontraiamos. Na verdade, Pedro amava a sogra como todos nós amamos. Com raríssimas exceções, é claro. Mas, caminhando, e esses homens sentindo, da mesma forma que aquela multidão que se aglomerava dentro da residência de Pedro, e segue aqueles 4 homens carregando o paralítico, e arrebentam o teto da casa de Pedro, que não conseguiu entrar pela porta, que estava fechada pela multidão, e descem por uma corda, e Jesus observa naquele ambiente calorento. Aqui nós estamos num ar que está extremamente agradável. Vocês imaginam tudo fechado e cheio de gente suando, e o Pedro bravo, que não, Senhor, não cabe mais ninguém aqui. E Jesus sabia que alguém desceria pelo teto. E ele desce pelo teto, pelos 4 amigos que sempre nós podemos contar com os amigos. Os amigos daquele homem que estivera paralítico durante praticamente toda a sua adolescência em diante. Completamente paralítico, e todos o conheciam. Há muito tempo ele estava paralítico. E ele desce, e Jesus olha para ele. E todos aguardando, em extrema expectativa, ele diz: Natanael ben Elias, tu queres ser curado? Ele olha para Jesus. O seu olhar é súplice. Ele diz: quero, Senhor. O ambiente de uma vibração intensa ocorre naquele momento. O coração de todos se acelera, porque no fundo todos sabiam o que iria acontecer, ou pelo menos a maioria. Os discípulos de Jesus não tinham dúvida, porque ele disse: pois então levanta-te, anda. E aquele homem, antes todo atrofiado, já não tinha mais como, pelas
pela medicina humana, nem naquela época, nem na atual, fazer voltar aqueles membros atrofiados. Ele começa a mexer, e mexe, vai soltando, e pouco a pouco os seus nervos vão, como pela energia do Divino Mestre, vão se transformando e mexendo, e ele fica de pé. Toma o teu leito, vai. Tomar o leito é caminhar e seguir com as suas dores, com as suas dificuldades, mas vai e não peques mais. Essa era a grande recomendação daqueles que eram curados, com exceções daqueles que ainda não traziam dívidas das vidas passadas, porque a multidão crescia dia após dia, de boca a ouvido se falava das curas e dos prodígios realizados pelo Divino Mestre, e todos que chegavam viam gente de todas as regiões, não apenas da Galileia. A Galileia se tornou pequena para as multidões que buscavam, e nós sabemos o significado de multidões. As multidões sempre buscam o imediatismo, a cura para a sua dor imediata, e quando estão curados, esquecem-se das recomendações do Mestre, caminham para o outro lado e voltam a cometer os mesmos erros que cometeram e que os levaram às dores atuais. Por isso a recomendação serena, porque o Divino Mestre, assim como as leis divinas, nada nos impõe, apenas nos recomenda, apenas nos tratam amorosamente para que nós possamos ouvir no fundo das nossas almas a voz doce do Divino Amigo. Queres vir comigo, seus pescadores de alma? E aqueles pescadores, aqueles homens simples, apesar de tudo isso, ainda não tinham noção do reino que ele queria implantar. Todos eles simples, como nós dizemos, viam Pedro, André e Filipe eram de Betsaida, Tiago o maior e João, filhos de Zebedeu e Salomé, que nós conhecemos bem a história da fortaleza da mãe de Tiago e de João, Salomé, eram de Cafarnaum. Levi, Tadeu, que é o Judas Tadeu, e Tiago menor eram filhos de Alfeu e de Maria, prima de Jesus, Maria de Cleófas, prima de Maria, a mãe de Jesus. Estes eram lá de Nazaré, o próprio Levi, eles eram de Nazaré, conviveram com Jesus desde a infância, o amavam profundamente. Por isso, em muitas situações, tanto Levi como Judas Tadeu, quanto Tiago o menor, eram chamados muitas vezes por os irmãos do Senhor, pela afinidade que eles tinham. E é por isso que quando ele adentra na coletoria e chama Levi, o que está fazendo Levi? Ele levanta e o segue, sem nenhuma pergunta, porque ele já o conhecia. Mas Pedro, André, Tiago o maior e João não o conheciam, o conheceram naquele momento exato do convite. Tomé era descendente de um pescador de Dalmanuta. Bartolomeu vinha da cidade de Caná da Galileia, Caná, onde ele tivera o seu primeiro prodígio junto à festa de casamento. Todos esses homens, Simão, depois chamado Zelote, vinha de Canaã. Todos eles eram galileus, homens simples, com uma única exceção, aquele que viera de Iscariotes, que era Judas, e que era um comerciante de peixes de quinquilharias em Cafarnaum. E era, depois de Mateus, o mais instruído de todos. Estes homens acompanhavam Jesus e estavam aprendendo a realizar as curas. E em muitas situações, Jesus dizia, sobretudo quando lhe trouxeram eles desceram do monte, o pai veio desesperado com o filho e disse: Senhor, atende ao meu filho, que ora cai na água, ora cai no fogo, e sofre profundamente. Atende ao meu filho, que está endemoniado. E eu o apresentei aos seus discípulos, eles não puderam curá-lo. Jesus, trazei-o aqui, e cura
E eles disseram: Senhor, por que nós não podemos? Pela vossa incredulidade, pela vossa pouca fé. Mas a fé desses homens, como a nossa, estava sendo construída gradativamente, na convivência com o Senhor, na suavidade do seu olhar e na ternura das suas expressões, que iam mudando gradativamente a rudeza daqueles homens que viveram no lugar rude, estavam destinados a transformar-se. E a mensagem do Mestre que curava as multidões, que os curava a todos que procuravam, não era essa a sua missão. Ele trazia uma imensa piedade pela criatura humana, porque sabia que a maioria deles, como nós, traziam de um passado erros, dos compromissos equivocados do passado, e que ainda necessitavam de um processo ou expiatório ou provacional para modificar o fundo das suas almas. E nós sabemos que a dor muitas vezes nos sacode a alma. Nós sabemos que as dificuldades muitas vezes nos impedem de errar mais, para que possamos continuar a nossa jornada com o mínimo de equívocos possíveis. E muitas vezes estamos encaminhando com uma intenção de errar, ou por um caminho, numa escolha entre uma porta estreita e uma porta larga. Nós estamos adentrando pela porta larga, e a abençoada dor ou a dificuldade se nos surge no caminho, e nós maldizemos, nós lamentamos, nos irritamos e maldizemos a providência, dizemos que nós não tivemos sorte. Da mesma forma, e isso Mateus nos esclarece, quando trazem para ele um homem que era mudo, que sofria de uma afasia, mas não apenas uma afasia física, mas uma afasia espiritual. E Jesus identifica ali o obsessor cruel que o estava acompanhando, com as mãos, o perispírito penetrando nos centros nervosos, sobretudo o centro da fala, e o impedia de falar. Dominado por aquele obsessor soez, mas porque ele trazia compromissos que ele falhara no passado, e o sentimento e o complexo de culpa, o remorso nesta existência, ele estava submisso à lei natural, e para complicar os seus atos nesta vida atual, atraíram os seus pensamentos, atraíram aquele que ele fora algoz no passado. E ele estava ali, um indigitado obsessor, o divino mestre, e narra Menero Rodrigues que em silêncio dialoga com o obsessor, demonstrando-lhe que toda a dor que ele estava causando no outro, toda a dor que ele estava causando naquele momento, que ele causava um prazer, mas que era um prazer venenoso, que lhe envenenava a alma, que lhe causaria muito mais dor, e que ele, antes vítima, tornara-se agora o algoz, e que ele seria responsável, e agora ele traria dívidas muito mais pesadas para si mesmo. E era o grande momento dele despertar a sua consciência e perdoar aquele seu inimigo. O perdão não era para o inimigo, era para ele. Nós sabemos que aquele homem, não obstante livrar-se da mudez, teria ainda que passar por provas dolorosas por muito tempo, e não poderia de maneira nenhuma fugir da lei que cobra até o último centavo, até o último ponto, porque está embutida no íntimo da nossa consciência. E enquanto nós não repararmos quaisquer erros que nós fizemos, tanto no passado quanto hoje, nós não caminharemos em paz e receberemos a divina palavra com a clareza necessária no fundo das nossas almas, dos nossos sentimentos. Ordenando a ele deixa, e o homem volta a falar, enaltecendo as glórias de Deus, porque nas tradições bíblicas a palavra significa a voz de Deus.
Nós ouvimos das tradições evangélicas, quando nos dizem, nós seguimos a palavra divina que está nas Escrituras. Mas a palavra também implica na bênção divina da oração. A palavra serve para que nós possamos comunicarmos, para que nós possamos dar asas à nossa evolução, e juntos, nessa comunicação, nós buscamos o nosso próprio aprimoramento. Somente quando nós nos equivocamos com a palavra, permitindo que a nossa fala se torne agressiva em direção ao outro, permitindo que as nossas palavras firam profundamente a alma do outro, que lançadas sobre o outro, fere profundamente, sobretudo aqueles que são os nossos queridos, aqueles com os quais nós convivemos, que muitas vezes nós falamos sem pensar, ou tomados por momentos de perturbação, ou de agressividade interna, ou quando não somos atendidos como gostaríamos de ser, do nosso ego, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo exacerbado, e julgamos que o outro nos deve servir quando deveria ser o contrário, o cônjuge que nos deve servir, e nós o agredimos, ou nós estamos falando do casal, e aí nós não pensamos e falamos, e aquela palavra com uma vibração tão intensa penetra o fundo da alma do outro e fere, deixando marcas indeléveis que poderão repercutir posteriormente naquele que deveria ser um relacionamento de crescimento espiritual, impedindo muitas vezes que nós possamos melhorar a nossa existência, tornando-a mais suave nos dias vindouros. E quantos ainda, já no crepúsculo da vida, ainda trazem mágoas, porque foram feridos pela palavra inúmeras vezes e não souberam perdoar. Por isso Jesus veio trazer o doce reino da sua palavra, para que nós possamos conviver, ser indulgentes, trazer o perdão em nossos corações, que nós possamos amar um pouco mais, que nós possamos exercitar esse sentimento que ele nos trouxe uma pequena amostra na convivência com os seus discípulos. Mas a palavra, por outro lado, quando revestida de luz, ela toca profundamente as nossas almas. Quando nós nos dirigimos a quem amamos com profunda ternura, quando dirigimos àqueles que são os nossos filhos, muitas vezes nossos cônjuges, e trazemos a ternura momentânea e superamos, sobretudo, o nosso ego, e deixamos que o nosso ser essencial, a essência divina que vibra em nós, fale por nós, e tenhamos a ternura necessária para tocar o coração do outro. Essa palavra, revestida de luz, é a que Jesus veio trazer para nós. E os discípulos, vendo as curas maravilhosas, os momentos tão belos da presença do Divino Mestre, ainda não tinham noção da missão que os 12 deveriam desempenhar. E as curas daquela multidão que procurava Jesus, que ele os atendia sempre com imensa ternura, sabendo que todos, em sua maioria, ainda traziam débitos de vidas passadas que não seriam curadas. A cura que ele estava realizando era momentânea, para que eles tivessem uma moratória, uma bênção imediata, e pudessem caminhar com um pouco mais de firmeza e enfrentassem as suas provas dolorosas. É isso que Jesus vinha fazer. Mas a sua mensagem, a mais importante mensagem que ele vinha trazer, era do reino, da implantação do reino de Deus em nós. E essa implantação do reino de Deus, ela deveria ser através dos seus ensinamentos, das parábolas. E nós sabemos que as suas palavras não se perderiam ao vento, porque lá no Oriente existe a tradição oral, e pela tradição oral é o mais perfeito
código pedagógico de ensino, porque todos, ou a maioria das pessoas no Oriente ainda hoje procuram memorizar os conceitos religiosos, os valores espirituais. Assim acontece com o Islã, que eles memorizam os pontos importantes da Torá, no que se refere a Deus e não no que se refere às adversidades. Assim acontece com o povo judeu. E a Betinha falava aqui das vibrações do Natal. Ontem nós vimos uma notícia que muito nos tocou. Vocês devem ter visto. Eu vi uma mensagem da internet, mas é muito interessante. As mulheres em Jerusalém, nós sabemos que Jerusalém está sempre como um barril de pólvora entre árabes e judeus. Os palestinos, que a terra que lhes pertencia, e o povo de Israel, que a terra deles também, e que deveriam viver em paz, hoje estão um barril de pólvora, guerra, violência. As mulheres em Jerusalém, judias, cristãs e muçulmanas, estão caminhando pelas ruas, cantando e pedindo paz neste mês de dezembro. Num belíssimo movimento que se estende por várias estradas, que lembra quando Gandhi caminhava e fez a marcha do sal na Índia. Num belíssimo movimento, é a esfera do Cristo que novamente se aproxima da terra e toca os nossos corações. E toca aqueles corações que ainda são mais endurecidos, independente da crença, se muçulmano, judeu ou cristão. Mas Jesus sabe quem Ele toca. Ele toca as mulheres. Toca o coração das mulheres que são mais sensíveis. E as mulheres caminham pelas ruas cantando, pedindo paz, para que aqueles homens, tocados pelo seu orgulho, movidos por um ego que só lhes trará mais dor, por uma tradição equivocada, esquecendo que Jesus veio para a humanidade inteira, que Israel é a humanidade inteira, e não pertence a um povo ou a outro. Israel nos pertence a todos. Jerusalém é a cidade sagrada para as três maiores religiões que hoje existem no mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. É a cidade sagrada, e não apenas as construções, mas a construção espiritual que se ergue naquele local, e como se ergue aqui para tocar as nossas almas, para nos ensinar. E o que precisaria era a palavra da tradição oral, mas a tradição oral não poderia seguir por tanto tempo, uma vez que viesse para o Ocidente. Então, a partir do ano 60, saiu escrito o primeiro evangelho da biografia de Jesus, o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é de uma beleza em vulgar, porque ele fala do Evangelho para o povo judeu. Ele toma da lei de Moisés e a reveste e aprofunda nela a lei do amor que Jesus iria trazer. Ele diz de uma forma muito clara, como afirma Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir o último iota, o último ponto. O que serve para todos nós: é necessário que essa lei se cumpra em nós, nos nossos corações profundamente. E nós sabemos, muitos dizem que, como Mateus podia escrever 30 anos depois de Jesus, da crucificação de Jesus, como ele podia lembrar-se? Nós sabemos através, para mim, do livro mais importante que foi escrito por Chico Xavier, aquela lábia de Chico Xavier, que é a obra Paulo e Estevão, que Mateus fazia as anotações, Levi, as anotações de Levi. E quando Gesiel chega à casa do caminho e é recebido por Pedro, por João, Tiago e Filipe, Gesiel, que posteriormente seria o Estevão que nós conhecemos muito bem, essa alma de alta elevação espiritual. E Pedro, após a febre, lhe fala que o divino mestre
já tinha vindo e que ele gostava de recitar Isaías. E ele fala: o divino mestre já veio e foi crucificado há um ano. Ele entrega as anotações dele, isso no ano 34 da nossa era. Porque Levi anotava os atos, as ações e todos os momentos mais importantes que eles passaram por Jesus. São anotações curtas, porque nós sabemos da dificuldade de escrever num papiro. Para se conseguir um papiro era muito difícil. Os papéis que eles escreviam eram difíceis, eram caros, mas eles escreviam resumido. Mas a essência ali ficou gravada. Depois vem um outro biógrafo, que é Marcos, e que não conheceu Jesus. E Marcos é filho de Maria Marcos, ou Maria de Jerusalém, aquela que acompanhou Jesus, junto com Maria de Nazaré no momento da crucificação. Maria de Magdala, Maria de Jerusalém, ou Maria Marcos. Maria de Cleófas, a mãe de Tiago, o menor, do próprio Levi. E ele bebeu ali junto à sua mãe, embora não tenha conhecido o mestre, ele bebeu o licor e os ensinamentos da sua mãe, que lhe falava a respeito de Jesus. Porque Maria Marcos era uma viúva rica e recebera todos na sua casa em Jerusalém quando eles estavam perdidos. Nós sabemos da história. E ela vai ensinando o seu filho com 13 para 14 anos. Ele, que era sobrinho de José Barnabé, acompanha Paulo na sua primeira viagem à Ásia, mas ele não aguentou a aspereza daquela missão. Para um jovem, um adolescente, realmente era muito difícil. Retorna e fica com Simão Pedro, que era viúvo e que não tinha filhos, e o amava como um filho. E quando Simão Pedro e Paulo estão em Roma, eles sentem a necessidade de um evangelho, de algo que fosse escrito para os romanos, e escreve a João Marcos para que ele escrevesse para os romanos. E o evangelho de Marcos é o evangelho escrito para os romanos, é o evangelho dos milagres, é o evangelho daquele que detém os ventos e as ondas e acalma as tempestades. Se nós nos lembrarmos, Jesus estava no barco, após falar para a multidão, e Jesus vai descansar no barco, deita-se no travesseiro, e o barco vai para o alto mar junto com os discípulos, e eles estão ali felizes em alto mar, porque a vibração do vento da aragem calma no mar acalmava e permitia a todos que recuperassem as suas energias após um dia de trabalho e de pregações, junto às multidões que não se cansavam de buscar e de pedir. E repentinamente surge uma ventania, tempestade, as ondas se elevam, a água começa a cair no barco, e Jesus dormindo, e Pedro desesperado, e os outros cada vez mais desesperados, e a água vai entrando no barco, e de repente vocês não aguentam mais. Mas Jesus ainda está dormindo e nós aqui estamos a sucumbir. Senhor, Senhor, o acorda e diz: não me importa que pereçamos. Ele ergue-se tranquilamente, só faltava Jesus se espreguiçar. E chega diante da tempestade e ordena, e as ondas se acalmam, o mar volta à serenidade de antes, o vento torna-se uma maragem suave e tranquila, acalmando os corações. O coração de Jesus já estava calmo, o de Pedro ainda palpitava no pescoço. Mas eles todos sentiram: que homem é esse, que acalma até os ventos e as tempestades. E Marcos tinha que mostrar para o povo romano, que eram politeístas e acreditavam nos deuses da tempestade, na força dos deuses do Olimpo, que Jesus era maior que esses deuses. Era o Jesus dos milagres, dos grandes, da ressurreição, que traz de volta a filha de Jairo à vida. Era o Jesus dos grandes milagres, que acalmava os ventos da tempestade, dominava a natureza. E esse evangelho tocado nos romanos. E o terceiro evangelho é de um jovem médico, que estava andando nas suas andanças pela Síria, para frente de Damasco, na cidade de Antioquia da Síria, a terceira cidade mais importante do Império Romano. Porque diz a Amélia Rodrigues que essa cidade chega a 500 mil habitantes aproximadamente. E ali
em Antioquia, que havia se tornado um dos maiores núcleos cristãos após as perseguições de Saulo de Tarso em Jerusalém. E lá, esse jovem médico de nome Lucas vê aquele homem com o aspecto de um beduíno, magro, muito queimado do sol, na sua tenda de tapeceiro. E ele falava com grande sabedoria, ensinava as pessoas, conhecia profundamente a lei, a Torá, mas falava de Jesus com um conhecimento de causa que parecia que tinha convivido com o divino mestre. E Lucas empolga-se com aquela figura e passa a frequentar a sua tenda e vai conhecendo cada vez mais, tornando-se o mais importante discípulo de Paulo. Tornam-se grandes amigos e Lucas, a convite de Paulo, passa a seguir, passa a pregar junto com ele, e sozinho muitas vezes, sempre 2 a 2, com outros discípulos, com Silas, na Ásia toda. E quando Paulo é preso e vai para Cesareia de Filipe, e ali diante da corte de Pórcio Festo faz um discurso, ou melhor, faz uma belíssima palestra para o rei Agripa II, junto com a sua irmã Berenice, diante do governador romano na Palestina, ali em Cesareia, e ele pede para ser julgado pelo imperador de Roma, porque sabia que se ele ficasse em Jerusalém ele seria crucificado. E ele pega a galera, após aquele belíssimo episódio junto a Tiago, o menor, que já veio despedir-se dele, e eles seguem com a galera em direção a Roma. Lucas está junto dele, e Paulo traz os manuscritos que ele pretendia escrever no terceiro evangelho. E ele, sabendo intuitivamente que ele não voltaria mais com vida para a Palestina, ele diz a Lucas: entrega-lhe os manuscritos, diz: escreva o evangelho que eu lhe escrevi. Lucas era um homem que tinha estudado na escola de Alexandria do Egito, uma das mais importantes faculdades da época. Era um homem extremamente ilustrado, tinha um conhecimento profundo, não só da ciência médica que ele utilizava, mas também da ciência, porque os homens nas universidades estudavam muito, traziam todo o conhecimento que era possível adquirir à época. E Lucas toma os manuscritos e tinha um profundo respeito pela figura de Paulo. Depois de Roma, Lucas volta e vai até a cidade de Éfeso, a cidade grega de Éfeso, onde estava o discípulo amado de Jesus, João, e ali estava Maria Santíssima, a mãe de Jesus, e ele conversa com ela, e ela passa para ele os momentos desde o nascimento. Por isso que o evangelho de Lucas é um dos mais belos evangelhos, e Ernesto Renan nos diz que talvez um dos mais belos livros que a humanidade pôde conhecer é o evangelho de Lucas, que é o livro que mais aborda sobre o nascimento, sobre esses momentos do Natal, aborda de uma beleza incomum, que toca os nossos corações, e nós vemos nas comemorações do Natal as lembranças. Tudo que se fala do nascimento de Jesus está no Evangelho de Lucas, escrito com a beleza incomum. E o quarto Evangelho é o Evangelho de João, o discípulo amado. É o Evangelho místico, no qual ele nos fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João escreve com uma sabedoria e num processo de uma mediunidade profunda, ligado, cujo espírito que o tocava profundamente era o próprio Jesus. E ao escrever que no princípio era o Verbo, ele está falando antes. No princípio não existia nada da formação do nosso planeta e do sistema solar. Ele está falando das partículas, do caos das partículas, no momento em que se desprende da nebulosa solar aquela energia que vai se condensar nas partículas e formar o nosso planeta Terra. E ao condensar-se e formar o planeta, um ser extremamente da mais alta hierarquia que ordenava os sublimes
construtores espirituais. Como diz o nosso querido Emmanuel na Caminho da Luz, Jesus vai coordenando os engenheiros siderais na construção do sistema solar e do planeta Terra, sob a coordenação do Divino Mestre. E João, nesse primeiro versículo, ele desvenda toda essa formação do universo que ainda não está completamente esclarecida pelas nossas ciências, com imensa sabedoria. No capítulo 3 do seu Evangelho, que é o único, capítulo 3, versículos 1 a 12, ele relata o encontro do célebre doutor da lei, o fariseu Nicodemos, com Jesus, que lhe pergunta: o que é preciso, Senhor? Sabemos que tu vens de Deus, porque o que fazes só poderia proceder de algo divino. E o que é preciso para que possamos alcançar o teu reino? Em verdade vos digo, Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É dessa forma que a posteridade iria compreender profundamente o Evangelho de Jesus, sobretudo nós espíritas. Sem essa colocação, nós não teríamos o subsídio da reencarnação no Evangelho de Jesus. E ainda no capítulo 14 do discípulo amado, ele diz: não temais. Estou mudando a palavra que não me vem. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Primeiro versículo do capítulo 14. Ele está falando, completando lá o capítulo 3 da nascer de novo, para explicar aqueles que ainda contradizem a reencarnação, dizendo: mas foram só dois, Adão e Eva. Não foram só dois, eram uma humanidade. Adão e Eva representavam um povo todo, mas que fossem. Há muitas moradas na casa do meu Pai, muitas vidas neste universo e fora dele, e que vêm em contínuas migrações para a terra, como estão vindo agora. Uns vão e outros vêm. Aqueles que ainda não conseguiram receber a divina mensagem no seu coração, aqueles que ainda têm imensa dificuldade de receber essa mensagem de Jesus, que nos toca a alma como tocou a dos apóstolos. E se nós deixarmos os nossos corações indiferentes, endurecidos à mensagem divina que nos fala em todos os momentos, não nos fala apenas aqui na casa espírita, não nos fala apenas nas igrejas das mais variadas escolas de orientação religiosa. A palavra divina está em toda parte, no sorriso da criança, de alguém que presta um serviço, um trabalho, e alguém que nos olha e nos pede um socorro, no mendigo à rua, que muitas vezes dirige olhar súplices para nós. E a Rosa Maria nos contou um belo episódio de um homem que estava deitado e um simples almoço transformou aquele momento, não apenas dele, mas do seu próprio coração. Nós vencermos essa dificuldade, essa indiferença que nós trazemos em relação aos nossos irmãos, não apenas oferecer o alimento, mas que possamos oferecer um pouco de nós mesmos, que é a nossa grande dificuldade. Falar é fácil, é o que eu estou fazendo aqui com vocês: ler o Evangelho, memorizar o Evangelho e falar é muito mais fácil do que fazer. Mas nós precisamos vencer a nós mesmos, e é isso que João fala no seu divino Evangelho, para que nós possamos vencer, deixar que esse coração que ainda está refratário ao convite de Jesus que nos toca a alma, que ele possa abrir frestas, que ele possa sensibilizar-se, e insensibilizando nós possamos receber a mensagem, para que essa mensagem penetre em forma de luz
e nos ilumine por dentro. Ilumine a nossa alma e busque lá a nossa centelha, essa centelha que anseia por brilhar. Como diz Jesus, brilhe a vossa luz, porque ela brilhando no fundo dos nossos corações, ela nos permitirá irradiar em direção ao outro, e ao nos aproximarmos do outro, nós contenhamos as nossas agressividades, nós possamos conter as palavras das quais nós podemos arrepender-nos por uma encarnação inteira ou por várias, e transformá-las, transmutá-las em palavras de bem-querer, em palavras de amorosidade, porque elas vêm, as palavras vêm acompanhadas do pensamento e sobretudo dos nossos sentimentos. Ao transformarmos os nossos sentimentos, nós transformaremos as nossas palavras, transformaremos os nossos atos. A predisposição de acordarmos nas manhãs mais belas de sol, tanto nas que estão chovendo, nesse mês belíssimo que a água quando vem, nós agradecemos muito. Basta fazer um pouquinho de calor e nós já começamos a reclamar, cadê a água? Mas quando chove, essa chuva não para, precisa secar a roupa não seca. É assim que nós somos. Nós somos seres extremamente contraditórios, mas não tem importância. Jesus nos compreende as nossas fragilidades, mas basta que nós reconheçamos que estamos agindo assim, e de imediato, não precisamos bater na boca que machuca, mas nós podemos retomar o pensamento, estarmos atentos na vigilância dos nossos pensamentos e voltarmos a dizer: Senhor, me perdoa, porque eu estou aqui para te glorificar, te amar e permitir que as tuas palavras adentrem pela minha alma como um doce e suave convite, como fizeste aos divinos apóstolos, e que eu possa de alguma forma ser um ponto de luz para auxiliar aqueles que cruzam o meu caminho, e que eu possa nesta encarnação fazer o melhor que me cabe a cada dia. Quando tropeçar, Senhor, que eu possa levantar-me e lembrar-me de Ti. Quando o meu coração dançar e cantar de alegrias, que nesta alegria eu possa parar um pouco e lembrar-me de Ti. Quando estiver em dor, Senhor, que eu possa deixar que a minha alma seja iluminada pelas luzes do Seu pensamento, que eu me lembre do Seu Evangelho e o busque, que as palavras de vida eterna ali estão, estarão sempre, porque Tu estarás conosco em todos os momentos pela eternidade, através do Seu Evangelho, que sempre nos toca profundamente. E temos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem esclarecer essas palavras, conforme falava João, ainda no capítulo 14. Se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei o Consolador, e ele vos dirá tudo o que eu vos tenho dito, e aquilo que não compreendeis, e que possamos compreender e recebê-lo em nossos corações, não somente neste Natal, mas que possamos aproveitar essas vibrações, essas doces e amorosas vibrações que nos atingem hoje, que atingem toda a terra, e que possamos tomar a decisão firme de caminharmos para a luz que nos aguarda. Que Ele nos abençoe e nos ilumine sempre. Assim seja. Agora, passar para a leitura das cartas.